Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne, nós daremos continuidade à aula de Gestão e Saúde, tópico Definição e Função da Administração, essa é a parte 3, então vamos lá começar. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do hospital em si, do arranjo hospitalar e trazer algumas outras considerações. A importância de uma gestão cada vez mais eficaz e eficiente se dá pelo fato da ampliação e do aumento da complexidade dos atendimentos. Então, a gente tem que pensar que, antigamente, as instituições hospitalares, elas tinham uma complexidade, mas isso foi se aprimorando com a questão tecnológica, cada vez surgem exames mais complexos, exames mais que necessitam um pouco mais de atenção, de treinamento, de aprimoramento. E com isso foi trazendo uma complexidade maior, tanto para a questão da gestão, para os profissionais e para a instituição hospitalar em si. Diferentes técnicas e ferramentas que historicamente eram utilizadas no setor industrial foram sendo empregadas para a saúde, principalmente na questão do gerenciamento. Essa questão da divisão do trabalho, da especialização, tudo isso veio vindo por vertentes de pensamentos, assim, de estudiosos, na verdade, que estudavam a questão da administração em indústrias na época da Revolução Industrial e outros momentos importantes que marcaram a nossa história. Então, isso foi sendo aprimorado e foi sendo trazido para o âmbito da saúde, porque as pessoas perceberam, os gestores perceberam que isso poderia contribuir de alguma forma nas instituições, no processo de trabalho. Nos hospitais, a percepção e estruturação desse hospital como instituição, com objetivos terapêuticos, é algo relativamente recente. Por quê? Antigamente, o foco do hospital não era a questão terapêutica. Geralmente, o hospital era um lugar onde as pessoas eram isoladas. Elas eram levadas para lá para sair da sociedade, para ficar à margem da sociedade. E com o tempo isso foi sendo modificado, por motivos de guerra, por diversos motivos históricos, a gente foi vendo a importância dessas instituições hospitalares e foram sendo criados arranjos, né? Hoje em dia com as redes de atenção à saúde, com as linhas de cuidado que tem no SUS, com a questão dos convênios, e isso tudo também é um processo histórico que a gente precisa conhecer e precisa entender. Antes do século XVIII, os hospitais serviam para separar os doentes da sociedade, sem que houvesse qualquer tipo de intervenção para que ele ficasse melhor. Então, ele só era largado às margens da sociedade e ficava à mercê de atendimento, à mercê de tudo que era bom para as pessoas. Segundo Foucault, os primeiros hospitais datam do final do mesmo século. Então, no final do século XVIII, começaram a existir as primeiras instituições hospitalares. Então, a questão da criação dos hospitais, essa vertente mais histórica, a gente tem que pensar que as guerras contribuíram com o surgimento dessas organizações e instituições hospitalares. Dentro disso, puxando um pouquinho para o nosso lado, né, para a questão da enfermagem, a gente tem que lembrar da nossa Florence Nightingale, que foi a precursora da enfermagem, foi uma mulher forte, uma enfermeira que começou na Guerra da Crimeia, né, que teve ali o seu chamado e foi tentar atender isso. E ali dentro ela começou a perceber que alguns procedimentos e algumas condutas não estavam ocorrendo da forma correta. E a partir disso começou a estudar, começou a desenvolver teorias específicas para a enfermagem, né, que contribuíram e contribuem grandemente hoje para a nossa prática, que são levados até hoje para a nossa questão assistencial. Criaram sistemas que são utilizados até hoje, identificação por leitos, fichamentos de pacientes, então tudo isso foi criado no contexto histórico, não é de agora. Tudo isso foi sendo adaptado e aprimorado ao longo dos anos, mas foram iniciativas conquistadas em todos os fatores históricos, na questão das guerras e tudo que já aconteceu até aqui. Bom, então o hospital consiste em uma complexa organização. O hospital geralmente tem diversos setores, diversos procedimentos, questão de setor somente de exames, setor de internação, tem a parte de gerência de enfermagem, direção médica, parte de todas as questões multiprofissionais, então é muito complexo. O hospital ele tem uma gama, assim, multifatorial. Possui uma grande variedade de profissionais com alto grau de autonomia.
Isso a gente tem que pensar também que, por exemplo, a parte médica, fisioterapia, enfermagem, cada um tem a sua autonomia dentro da sua competência profissional. Então, essa gama de profissionais altamente especializada que tem essa autonomia também, e a gente precisa ter um jogo de cintura e saber como lidar para que essas relações interpessoais e relações de trabalho aconteçam de uma forma positiva. É um espaço de ensino e produção científica. Muitos hospitais, por exemplo, recebem residências médicas, residências multiprofissionais, que são importantes e são consideradas na extensão do ensino. E também existe a parte científica, existem muitas pesquisas sendo realizadas nessas instituições e geralmente eles têm esse fomento às pesquisas para ver, a partir disso, o que pode ser melhorado, que são fundamentais. Ambiente altamente complexo e particular que pode funcionar de forma inadequada diante da lógica lucrativa. Isso aqui é um ponto muito importante a ser comentado, porque as instituições, se elas se voltam somente para a parte lucrativa, para a parte de realmente tentar ganhar demais em cima dos usuários, ela não vai conseguir ter um sucesso. Ao longo do tempo, isso vai ser maléfico, na verdade, para essas instituições. Então, a gente nunca pode ter essa visão. Enquanto gestor, a gente tem que ter a visão de vou levar a melhor qualidade, custo-benefício, vou trazer uma assistência adequada, né, vou trabalhar nos parâmetros de qualidade total. Então, o gestor precisa entender isso. A gente sabe que nem sempre acontece, mas é o ideal. O setor hospitalar não difere dos demais setores da economia brasileira, que enfrentam problemas como a redução de investimentos, precariedade na forma como vem sendo administrado e gerenciado. Isso aqui é algo que já é enraizado, já é cultural da nossa sociedade. Muitos gerentes, gestores não têm conhecimento, não conseguem fazer uma gestão efetiva, não conseguem direcionar aquele procedimento para que ele seja realizado da forma correta. E isso traz sérios malefícios para a questão da saúde, né? Porque isso vai impactar diretamente o usuário que vai estar ali na ponta, o profissional também que vai estar ali na ponta. Por isso, a qualidade dos serviços prestados em saúde não pode estar à deriva de interesses específicos das instituições nem interesses pessoais. Tem que ser um grupo que consegue coordenar toda aquela instituição em prol dos objetivos em comum. Geralmente são a melhoria do paciente. Óbvio que as questões financeiras são inerentes, ela vai ter que ocorrer, porque não tem como fazer uma qualidade de serviço de saúde sem a questão dos recursos financeiros, mas como utilizar esses recursos para trazer realmente melhorias, para trazer uma gestão adequada e efetiva e eficaz. Existem alguns profissionais, alguns programas, algumas instituições que têm uma certa resistência à questão da qualidade hospitalar, né, esses programas de qualidade, em função de algumas classes que não analisam de forma positiva a avaliação do seu trabalho nessa perspectiva. Então, o fato de ter algum auditor, de ter alguma pessoa ali com ela, de certa forma supervisionando o trabalho que ela está fazendo, traz algum certo incômodo e essas pessoas não conseguem aceitar que isso vai acontecer. Medo de se sentirem fiscalizados e de perder a autonomia na condução do seu trabalho. Isso também é algo que acontece, porque daí a pessoa pensa, poxa, se tem alguém aqui me supervisionando ou mudando os meus fluxos, eu não vou mais conseguir ter autonomia. Mas se eles pensarem que isso vai trazer um benefício para ele, para o usuário e para a instituição no todo, ao longo do tempo ele vai se adaptando a esses novos procedimentos e isso vai sendo totalmente benéfico para todo mundo. O fator financeiro contribui para a resistência, visto que muitos são remunerados pela produção. Isso aqui é uma questão muito interessante porque algumas instituições de saúde pagam por produtividade. E quando elas pagam por produtividade e entra a questão da qualidade de saúde, eles ficam preocupados, será que vai continuar assim? Será que eles vão modificar a forma como eu vou ser pago pelos meus serviços? Então, existe também essa resistência por conta da parte financeira, dos salários recebidos. Pode haver a existência de uma limitação na formação também. Então, a questão da gerência não ter sido esclarecida ou não ter sido estudada durante a formação de graduação, né, durante cursos. Então, isso traz essa resistência. Você não conhecer, você não entender o porquê daquilo acontecer, vai também trazer para você um preconceito. E aí, esse preconceito vai ser prejudicial. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero vocês na próxima aula para a gente discutir um pouquinho mais sobre essas questões de gestão, que são tão importantes na nossa qualificação profissional, e eu espero vocês. Tchau, tchau!